What's up, guys? What's up, Springers? How are you guys doing? Welcome to another Springcast! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Springcast. Eu adoro fazer essas introduções assim, mas que é pra chamar a atenção da galera já no começo, que é... Se você ainda não segue nosso canal, então já se inscreva no nosso canal pra você não perder nenhum dos episódios, porque a gente só traz pessoas incríveis com histórias incríveis e hoje não vai ser diferente. Já vou te apresentar essa pessoa incrível que está aqui ao meu lado, mas como sempre eu gosto de falar que esse podcast ele rola por conta da Spring School, que apoia o podcast, Unifecaf, que apoia o podcast, Spring Smartwatch, que apoia o podcast, e também a Go Spring, que apoia o podcast. Vê tanta gente que apoia o podcast, né? Parceria é tudo, né? Relacionamento. É tudo. Sucesso, né? Exatamente. Então sigam todas essas redes que eu te falei. Agora a gente vai começar nosso Springcast fazendo uma introdução aqui, só para você já saber que este cara aqui do meu lado é considerado o mago da comunicação aqui no Japão. Então, please, my brother, do your interview, your introduction. Faz a introdução pra gente, Kelvin. Yeah. Can't stop me now. Tamo junto, meu irmão. Primeiramente, para quem não me conhece, quem tá vindo aqui pelo Springcast, eu trabalho hoje com comunicação e sou conhecido como o mago da comunicação comportamental aqui no Japão. Olha só. Por que eu desenvolvi essa metodologia de comunicação comportamental? Né? Toda a metodologia de ensino, hoje eu trabalho muito com pessoas que querem ter sucesso. Right. E para a gente ter sucesso no mundo de hoje, você concorda comigo que a gente precisa liderar? Sim, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Liderar pessoas, liderar ideias, liderar propósitos, né? E as empresas que mais crescem no mundo de hoje, elas são líderes de propósitos. Eu vou explicar isso um pouquinho depois para vocês. Por quê? Né? A minha metodologia, muita gente vinha para mim que eu cresci muito rápido no Instagram. Né? Muitas pessoas que me acompanharam depois que eu cresci, acham que eu sempre trabalhei com vendas e marketing, mas na verdade eu comecei na internet ensinando leis espirituais, lei da atração, todas essas coisas good vibes. Né? Hoje você tá com quantos? Eu vou te cortando, você vai... Não perde a linha de raciocínio aí, não. Você tá com quantos seguidores lá no Instagram? Eu tô com mais de 100 mil. Legal. Número bom, Mais de 100 bacana. mil seguidores, né? Bacana. Uns 2 anos e meio atrás, essa minha conta tinha 700 seguidores. Caramba, cara, que diferença absurda. Então, aí, porque assim... A internet é maravilhosa, A internet né, é maravilhosa, né? Então, eu não entrei na internet para trabalhar com isso que eu trabalho hoje. Assim. Só que, como eu fui conquistando esses resultados, eu percebi que eu estava fazendo uma coisa certa. E aí nasceu uma metodologia. Certo. Né? E aí, contando um pouquinho da minha história, esse método nasceu de 2 pontos na minha vida pessoal. Né? Primeiro, foi um ponto espiritual, porque eu estava vivendo por muitas crises, muitos problemas na vida. Okay. E aí eu comecei a estudar um pouquinho a vida, que para mim é um dos maiores líderes da humanidade, que é Jesus Cristo. Maravilhoso. Né? Yeah. Então, é uma metodologia que é baseada no maior líder da humanidade, porque a gente está criando, quando a gente fala de empreender, de ter sucesso, a gente tem que criar líderes. Perfeito. Né? Então, não tem pessoa melhor nesse planeta para a gente modelar do que o maior líder que já pisou aqui na Terra. Concordo 100%. Por isso que chama comunicação comportamental. Porque a maioria das pessoas falam de Jesus das histórias. E qual que é o legado que Jesus deixou? São os comportamentos. Então, sempre que você for pensar em como ter sucesso, em como conquistar pessoas, como lidar com relacionamentos, se conectar com pessoas, uma das perguntas que eu tenho dentro de mim, que eu sempre me faço é: como Jesus se comportaria nessa situação? Entende? Então, a metodologia nasceu baseada nisso. E um segundo ponto foi quando eu soube que eu ia ser pai. Olha só. Né? Há 10 anos atrás, Há cara. 10 anos atrás. Meu filho vai completar 10 anos. Então, é um processo de estudo de comportamento humano e habilidades de sucesso, porque quando a gente tem a notícia de que a gente vai ser pai, é uma virada de chave na nossa vida enorme. True. Eu chamo de ritual de passagem, né? Bate aquele peso, aquela responsabilidade, falar agora acabou a brincadeira, agora a gente tem que ser mais responsável na vida, porque a gente tem uma responsabilidade de criar um outro ser humano. Sim. Mas pra você foi assim? Porque tem gente que leva tempo ainda, né? O pai, pra entender que é pai, é diferente, eu vejo, né? Que é diferente da mãe que passa por um processo, sabe? Intrauterino, né? Hormonal e tal. Sim. E pra muitos pais, eu percebo que tem pais que nem se ligaram ainda que são pais, cara. Sabe? Não se comportam como pais. No seu caso, foi uma virada de chave na hora. Não foi uma virada de chave na hora, porque assim, antes de eu saber que ia ser pai,
Eu trabalhei muito com empresas de marketing multinível. Tá bom, ok. Né? Cita uma aí, só pra gente saber. Eu trabalhei A que te ensinou mais, vai. Porque tem O umas que eu eu vou te mais falar. trabalhei foi na Herbalife. Herbalife, tá Na bom. Herbalife, Cara, Herbalife, né? ok. Ensina muita coisa, mano. E ali eu tive meu primeiro mentor, que ele é um mentor de muitas pessoas. Vários livros desses best-sellers que eu pego pra ler, tem o nome dele escrito, Ok. citado. Que não sei se você conhece, é Jim Rohn. Jim Rohn, tá bom. Conhece Tony Robbins? Tony Robbins, yes. Tony Robbins, ele Eu já ouvi falar, Jim Rohn já ouvi falar. Exato. Jim Rohn foi a pessoa que despertou o Tony Robbins Ok. no desenvolvimento pessoal, Uau. né? Então ele foi o mentor do Tony Robbins. Ele já ganhou vários prêmios de melhor comunicador, melhor palestrante, né? E vários livros que eu leio, assim, sempre tem citações do Jim Rohn. Mas ele não é o fundador da Herbalife. Ele Não, só tava à frente. ele era o principal treinador, Ah, ok. né? Porque, assim, empresas de marketing de relacionamento tem que trabalhar muito essa questão da liderança também. Então, para mim, foi uma escola de vida ali, né? E ali a gente aprende a vender, aprende a lidar com pessoas, aprende a liderar pessoas, porque a gente tem que ensinar outras pessoas também a vender, né? Porque sem a venda de produtos, nenhum negócio se sustenta. É verdade. Então, para mim, foi um treinamento para a vida, né? Sabe por quê? Eu concordo tanto com você, porque assim, uma das coisas que eu falo pra galera, porque a gente acaba sempre puxando as coisas pra galera que mora aqui no Japão e trabalha em fábrica. E uma das coisas que sempre me pesou muito é justamente que dentro da fábrica a pessoa não consegue se desenvolver, cara. Exato. Não consegue, ela vira um robô, né, que só faz aquilo que é mandado no tempo que é mandado, da maneira que é mandado. Você não pode olhar pro lado, você não pode falar, você não pode fazer errado, você não pode pensar, né? E quando tem a oportunidade justamente de participar, seja de uma venda de um produto, marketing multinível, ou de participar de uma empresa, sabe, onde você vai trabalhar na parte de atendimento, de venda, não importa. Quando vem cursos, que nem a gente vai falar sobre os cursos, eventos que aparecem, a galera tem que abraçar, cara. Exato. Porque é onde você vai ser moldado. Você sabe que meu primeiro emprego de carteira assinada, meu único, inclusive, eu só tive um emprego único de carteira assinada na vida lá no Brasil, foi na CIA. Já ouviu falar da CIA? Não, nunca ouvi falar. Caramba, você tá muito tempo no Brasil, ou no Japão, velho. Já tem mais de 15 anos. Caraca! CIA é uma loja como se fosse a Zara, vai. Imagina a Zara. Não, conheço. CIA você conhece? Tá bom. Conheço. Você achou que era algo mais chique? Não, eu pensei que CIA eu tava mesmo, falando de uma outra empresa. Não, era CIA. Só que eu trabalhava na parte de atendimento ao cliente. E por que ela foi? Eu entrei com 17 anos, saí com 19. Entrei com 17 anos fazendo cartão. Eu era o cara chato que ficava ali abordando a galera. Falava, vou fazer o cartão da CIA, tá ligado? E saí de lá como gerente do serviço de atendimento ao cliente. Em 2 anos eu cresci pra caramba lá. E por que isso? Porque eu entendi que eu precisava aprender tudo que aquela empresa gigante podia me ensinar. Legal. Eu entrei na menor cargo que tinha, cara, sabe? Legal. Mas em 2 anos eu absorvi tudo. E eu falo, rapidamente, mano, que existe a regra dos 2 anos. Já ouviu falar dessa regra dos 2 anos, cara? Não. Eu ensino isso pra galera, que é o seguinte. Existe a regra dos 2 anos para tudo que você for em relacionado a trabalho, empresa, que você pegar essa oportunidade. Como você teve? Quanto tempo você ficou nesse da Herbalife? Eu fiquei uns 5 anos. 5 anos, bacana. 5 anos. Olha a minha regra dos 2 anos, que eu montei aos 17 anos lá quando eu entrei na CIA. Eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte. Toda empresa que eu entrar, eu vou ficar até 2 anos se um desses 2 critérios estiverem sendo atingido. Primeiro critério. Se eu estiver ganhando muito, mas não aprendendo nada, eu fico 2 anos. E depois eu saio. Boa. Se eu não estiver ganhando nada, ganhando pouco, mas aprendendo muito, eu fico até 2 anos. Depois eu saio. Agora, se eu não estiver ganhando nada, aprendendo nada, eu saio na hora. Se eu estiver ganhando muito e aprendendo muito, eu permaneço. Né? Porque daí os 2 critérios estão sendo alcançados. Por quê? Às vezes a gente está dentro de uma empresa, dentro de um projeto que a gente está aprendendo muito, cara. Mas se você não está crescendo financeiramente também, talvez não seja tão interessante. Pega tudo que você pode aprender, agradece, gratidão, seja sempre grato e vai para o seu próximo desafio. Agora, se você está ganhando muito, uma das coisas que eu vi que o Sam Jolenk ensinou na primeira Revolution que eu participei dele, ele falou, cara, o maior inimigo do desenvolvimento pessoal é um bom salário. Exato. E eu falei, o quê? Na hora eu falei, como assim, mano? Não faz nem sentido. Se eu estou ganhando muito, eu posso investir em mim. Mas não é. Porque se você ganhar muito dinheiro na fábrica, por exemplo, você não sai. E é o que acontece muito aqui. Acontece muito. As pessoas vêm lá do Brasil com uma realidade a maioria das pessoas vem em busca de dinheiro. E lá, o nível de renda que eles recebiam lá no Brasil, comparado com o que eles começam a receber aqui, é muito, muito diferente. Sim, né? sim, totalmente diferente. E aí o grande problema as pessoas vêm, conseguem guardar um dinheirinho, aí conseguem comprar um carro fácil, porque lá no Brasil divide em 20, 30 anos, né?
Então, as pessoas, elas falam, nossa, aqui é o paraíso. Tô ganhando muito dinheiro, trabalhei 3 meses, comprei um carrinho, né? Tenho um lugar para morar, final de semana eu consigo sair ali no restaurante para jantar com a família. E aí, esse é o grande problema. As pessoas, elas começam a se acomodar. Se acomodar, essa é a palavra. Se Então, acomoda. porque assim, porque que eu falo muito que o mais importante para o nosso desenvolvimento é entender como que o ser humano funciona, né? E, basicamente, quem são os empreendedores no mundo de hoje? São as pessoas que não abandonaram um instinto primitivo dentro da gente, que é o instinto de caçador, né? Porque, para imaginar, a gente vai empreender porque a gente quer uma qualidade de vida melhor, a gente quer sobreviver, quer garantir a segurança da nossa família e quer cada vez mais ter recursos para não estar passando dificuldade. Sim, makes sense, Antigamente, era o caçador que ia atrás da caça para alimentar a família, né? Ele tinha que ser forte para proteger a família. E no mundo de hoje, o ambiente mudou, mas o nosso comportamento não mudou, né? E por que a gente vai atrás de dinheiro? Para ter uma qualidade de vida melhor, para garantir segurança para a família, para garantir um alimento, né? Só que hoje a gente não precisa mais ir para o meio do mato e lutar com um javali para conseguir uma carne, né? E aí, devido a todos esses processos de mudança, o nosso principal instinto é o instinto de sobrevivência, né? E quando a gente se mantém num status que a gente está conseguindo sobreviver, né? Tem alimento, tem uma casinha para morar, o corpo ele não quer gastar energia porque para ele tá sobrevivendo tá bom. O nosso cérebro primitivo, ele não é feito para ter sucesso. Ele é feito para sobreviver. Daí vem a preguiça, vem procrastinação, né? Porque a preguiça vem do quê? Vem de economizar energia, que é um instinto para a gente sobreviver no meio da floresta, né? A gente tinha que economizar energia, porque se tivesse alguma ameaça, a gente tinha que ter reserva para fugir, por exemplo, correr, sobreviver. ou lutar, né? Então, todos os nossos comportamentos, eles são baseados, né, nesses instintos mais primitivos. E o empreendedor é o que não abandonou esse instinto de caça. Porque imagina só, quando você vai atrás de um cliente, você está ali caçando para trazer algum resultado, algum recurso para dentro de casa. Né? Então, o que mudou é só que você parou de caçar um animal para caçar um cliente, por exemplo. Né? E tudo é vendas. Né? Sem dúvida. Então, os vendedores, os empreendedores, na verdade, eles são caçadores. Caçadores de recompensa. E a recompensa está no lucro. Né? Então, quando a gente entende como que o ser humano funciona, fica muito mais fácil da gente, primeiro, entender como que a gente mesmo funciona e como mudar os nossos comportamentos. Porque, às vezes, a pessoa ela acha que está procrastinando porque ela é procrastinadora, mas não. Mas quando você entende a raiz do problema, você consegue hackear os seus próprios comportamentos. Você consegue mudar a si mesmo. E quando você muda a si mesmo, você muda os seus resultados. Né? Por isso que, quando eu falo de comunicação, as pessoas acham que é sentar aqui, olhar para a câmera... E falar bem. Igual o William. Boa noite, pessoal. Falar aquele eloquente. E se você for parar para pensar, no mundo de hoje, essa comunicação não funciona. Essa comunicação de falar certinho. Igual um William Bonner, olhando para a câmera, falando igual um robozinho, né? Lendo um prompt ali. Quem são as pessoas que estão se destacando no mundo de hoje? São os influenciadores. Olha a comunicação desses influenciadores. É a mais natural. É a mais natural, mostra os bastidores, o dia a dia. É uma comunicação que conecta com as pessoas, porque o mundo ele passou por várias fases de mudança. Veio a era industrial, depois veio a era digital. Só que os comportamentos humanos eles não mudaram. O ser humano ele é um bicho social. Desde a época primitiva, que vivia ali no meio da floresta, né, os homens da caverna, a gente sempre viveu em ambientes sociais, né? De novo, voltando ao instinto de sobrevivência. Por que o ser humano ele se unia em grupos? Proteção. Para sobreviver. Né? Para analisar, o ser humano é o bicho. A gente não pode esquecer que a gente tem um corpo animal. Né? A gente é inteligente, a gente constrói prédio. É um animal racional. Mas é um animal que também tem um coração, também tem instintos, também quer sobreviver. Né? Então, muitos dos nossos comportamentos eles são inclinados desses instintos animais, igual qualquer outro animal. Né? E aí, para analisar. De todos os animais
geralmente na floresta, o ser humano é o bicho mais frágil que existe. Ok. Se você for no meio de uma floresta sozinha, você morre com uma picada de cobra. Se vem uma onça, te ataca, você não consegue lutar com ela. Vem um macaco, o macaco é muito mais forte que você. Principalmente quando é neném, né? Quando é bebê, né? Acho que a gente é um dos animais mamíferos, né? Creio eu, que é mais frágil e depende mais, né? E dependente, né? Não sei se tem um tão dependente que nem a gente, cara. Não existe. Porque assim... Em termos de mamífero, eu né? cresci em fazenda no Brasil, né? E aí um bezerro nasce, passa Sai, algumas horas, já tá andando, já tá pulando, já tá correndo. Eu lembro, eu fui na fazenda de um amigo meu, grande amigo meu lá no Brasil, o Fabião, e foi a primeira vez que eu vi um cavalo nascer, um potrinho nascer. Meu irmão, ele nasceu e saiu andando. Eu falei, como isso é possível, cara? Ele nasceu, saiu todo assim, meio melado e saiu andando. Eu falei, caraca, que incrível, né? E o ser humano é 2 anos pra começar ali a se tornar independente. Né? Então... É o tamanho da nossa fragilidade. Então, anota aí. Vou falar um pouquinho que é sobre arquétipos agora. Boa. Arquétipo do mestre, tá? Então, quando eu falar, anota aí que é importante. Esse é um assunto que eu adoro, cara. Arquétipos é um assunto que eu adoro. Quando eu conheci o mundo dos arquétipos, eu falei, cara, que doideira, cara. Total, que doideira. total. Nossa, vou dar um presente pra vocês que estão assistindo. Eu vou trazer 5 energias arquetípicas para vocês se tornarem carismáticos, para vocês dominarem a atenção na internet e para vocês conquistarem sucesso, porque o dinheiro hoje está na atenção que você consegue conquistar das pessoas. Faz sentido. E quando você domina as energias arquetípicas, a gente vai resumir aqui 5 energias arquetípicas, você consegue motivar, você consegue gerar identificação com as pessoas, você consegue conectar, se relacionar com as pessoas e você consegue também trazer valor, que é tudo que conecta as pessoas. Né? Então, quando você tem eu chamo de armas de comunicação, né, você se destaca no meio da multidão, você para de ser mais um. E aí, voltando de novo para a liderança, quem são os líderes? São as pessoas que se destacam. São as pessoas que deixam de ser mais um no meio da multidão. Faz sentido. Tá? Então, se você quiser mudar de resultado, mudar de ter novos resultados, você tem que mudar a base ali, que são os comportamentos. Né? Então, por exemplo, aqui a gente vai trazer 3 aspectos que influenciam o comportamento humano. Biopsicossocial, são 3, tá? Então, anota aí. Sempre que você quiser mudar de resultado, você tem que olhar para essas 3 esferas. Biológico, os instintos, os 7 pecados capitais, né? Por que existe essa questão dos 7 pecados capitais e isso está dentro de todo ser humano? Está no nosso DNA. A gente é inclinado a ter esses comportamentos. Mas esses comportamentos, eles foram herdados para ajudar a nossa sobrevivência. Sabia disso? Não, faz sentido. Tá? Então, por exemplo, a gula. A gula, imagina que você vive na floresta. Não é igual aqui que você vai, liga pro iFood, atravessa a rua, dá um combine. Um combine na esquina e tem comida à vontade o tempo inteiro. Sim. Imagina que você tá lá no meio da floresta da Amazônia. Já tem 3 dias sem comer. Imagina que você tá no meio da floresta lá com os legendários. Exato. Tá 3 dias sem comer. Aí, de repente, tem uma árvore cheia de fruta. O que tu vai fazer? Tu vai comer até se acabar, meu amigo. Porque você não sabe quando que você vai comer de novo. Sim. Daí nasceu a gula. É um instinto de sobrevivência. A preguiça, né? Se não tem nenhuma recompensa, não tem nada para você caçar e não tem nenhuma ameaça, tu vai ficar quietinho, economizando energia. Porque se surgir um bicho correndo atrás de você, você tem reserva de energia, né? A luxúria. Luxúria vem do instinto de reprodução. Porque um dos princípios básicos da sobrevivência é a gente sobreviver como indivíduo e manter a nossa espécie viva. E para perpetuar a nossa espécie, a gente precisa se reproduzir. Sure. Né? E daí vem os desejos sexuais. Né? Então, a gente tem, em princípio, comportamentos que já estão instalados dentro da gente no nosso DNA. Só, sem querer cortar o de raciocínio, toda vez que alguém fala dos 7 pecados capitais, eu lembro do filme Seven. Já assistiu? Não, nunca assisti. Caramba, você tem que assistir, velho.
Você que vive isso, Aham. é um filme com Brad Pitt. É um filme Legal. antigo, mano, deve ser de 1990 e qualquer coisa, 94, sei lá. Mas ele é um assassino que ele mata as pessoas através dos pecados capitais de cada uma. Legal. Então, por exemplo, ele pega e ele mata um cara de tanto fazer ele comer, porque ele já tinha o pecado da gula, e esse cara faz ele comer até morrer, Aham. entendeu? E aí, obviamente, que o Brad Pitt é o detetive, ele tá querendo prender o cara. Mas eu sempre lembro, porque me faz lembrar vividamente, assim, todos os pecados, tá ligado? Legal, vou assistir. Mano, assistir esse filme que é interessante, Muito cara. bom. E, assim, só um parêntese aqui. Sabe de onde é que vem a origem da palavra pecado? Pecado. O significado da palavra pecado. Pecado, sei. Mas quer que eu fale ou você Não, quer pode falar. Pecado, se eu não estou enganado, ele vem de errar o alvo. Exato. Right? Exato. Errar o alvo. Né? E aí, uma das coisas assim, que eu aprendi na minha vida, isso é uma visão minha, tá? Do que significa pecado. Se pecar vem do arqueiro lá, né? Que tinha aquele alvozinho redondo, aí quando você errava, vem dessa linguagem de arqueiros. Porque antigamente os arqueiros, eles treinavam no alvo. Quando errava aquele alvo, fala, pecou. Né? Só que aí a religião trouxe essa palavra pecado para o contexto dos comportamentos, errar o alvo. E o que é errar o alvo dentro da vida? É errar o sentido da vida. Ok, faz É sentido. tudo que vai contra a tua vida. Se você come demais, você está se matando. Faz sentido. Se você é preguiçoso demais, você está se matando. Né? Você fica sedentário, você está acabando com a tua vida. Então, o sentido da vida é sobreviver e prosperar a espécie. Então, tudo que faz com que você exagere, em vez de você conseguir sobreviver, mas você está exagerando, indo além de um ponto saudável, em vez de você fazer bem para a tua vida, você está indo contra a tua vida, isso é pecado, porque você está errando o alvo, Sim. que é o sentido da vida. Total sentido. Né? Total sentido. E aí voltando ali para as 3 esferas. Boa. Tá? Mudando de assunto, né? Não, porque assim, se deixar, a assunto gente vai fica grudando 10 no horas outro. aqui, porque comportamento humano é muito complexo. Né? verdade. O ser humano ele é muito complexo. E nada que eu falar aqui é a verdade absoluta, né? Porque assim, a minha realidade é uma realidade, e a realidade de cada um é a realidade de cada um. Só que, igual eu te falei, já existem comportamentos comuns instalados. E aí, dependendo da realidade, dependendo do ambiente que a pessoa cresceu, aquele comportamento ele vai ser expressado de alguma forma, mas sempre vai existir, né? Então, existem transtornos, existem pessoas doentes que às vezes usam desses comportamentos e acaba virando uma doença, né? Então, dependendo da realidade de cada um, esses comportamentos eles vão despertar de uma forma diferente, né? Então, tem o contexto biológico, que a gente tem que ter consciência de que a gente é um animal e existem esses instintos que influenciam os nossos comportamentos. O segundo ponto que influencia os nossos comportamentos é o psico, que é o que você trabalha muito trazendo Sanjoli, o Pyong Lee, né? Então, é a questão do nosso mental, são as nossas crenças. O ambiente que a gente cresceu, as crenças que foram instaladas na nossa mente também influencia como que a gente se comporta. Né? E o terceiro ponto é o social, é o ambiente, que é uma das coisas que você falou que é no começo desse podcast que é muito importante. As pessoas que elas estão na fábrica, às vezes elas ficam presas àquele ambiente e não aprendem nada durante o processo. Então, se você não está conseguindo ter resultado na tua vida, você tem que olhar para essas 3 esferas. Boa. Primeiro, entender quem você é, por que você se comporta do jeito que você se comporta, entender os teus instintos. Segundo, entender quais são as tuas crenças principais que moldam os teus comportamentos. E terceiro, quais são os ambientes que você está inserido. Boa. Entendeu? Boa. Se você dominar esses 3, você dominou o teu comportamento. Faz sentido. Porque você sabe quais são os desejos do teu corpo, os 7 pecados capitais, o porquê que aquilo ocorre, para você não sair descontrolado, né? Tem até uma história que eu vou contar daqui a pouco do Minotauro. Já sabe a história do Minotauro? Lutador ou... Não. Vai saber. Da mitologia grega. Da mitologia grega. Vai falar, o Minotauro eu conheço. Um abraço, meu querido amigo Minotauro. Vocês vão gostar muito dessa história, que tem tudo a ver com 7 pecados capitais. Right. Tá? E aí, quando você controla esses 3 requisitos na tua vida, você começa a dominar os teus comportamentos.
Cara, mas aí, sem querer cortar a sua linha de raciocínio, mas eu vou fazer aqui o papel da galera que talvez esteja se perguntando lá, sabe? Que é o seguinte, fenomenal, concordo 100%. Eu acredito que se a gente dominar essas 3 áreas, ou pelo menos entender ela, o jogo começa a mudar. Mas, cara, como fazer pra galera entender que eles precisam acessar isso aí? Esse é o challenge pra mim, sabe? Esse é o challenge. Vou dar um exemplo. Bem bobo, mas um exemplo. A gente tem escola de idiomas, inglês e japonês. É muito óbvio que eles precisam do japonês, por exemplo. Saca? É uma coisa tão óbvia, né? Tipo, tu tá no Japão, tu não fala Nihongo, nada, tu tem que estudar, acabou. Exato. O inglês, a galera, ontem mesmo eu tava conversando com a mãe que saiu o visto de trabalho, eles vão pros Estados Unidos, e aí ela falou, cara, meu filho tava estudando, agora eu preciso estudar também. É muito óbvio, ela vai morar lá. Tá. A pessoa que tá onde tá, muitas vezes, ela pode estar numa situação mais precária da vida dela, ainda assim, a grande maioria, não estou falando todos, mas a grande maioria vai colocar a culpa no governo, no Trump, na guerra que está acontecendo, no aumento da gasolina, no rancho, e não olha para si para falar assim, peraí, eu preciso mudar. Né? Então esse, para mim, na minha visão, é um dos maiores desafios, é justamente conseguir mostrar pra galera que não importa o que tá acontecendo à volta, the first step, a primeira coisa é você olhar pra você resolver os seus problemas, saca? E aí, na sua opinião, como que faz isso, meu querido? Olha a importância da gente entender a base dos arquétipos. Boa. Tá? O que são os arquétipos? Eu ia falar isso, eu ia falar, dá uma explicadinha do arquétipo primeiro, que a pessoa vai falar que é arquétipo, velho. Tá, arquétipo são modelos primordiais de comportamentos. Existem 12, tá? Se eu for resumir o que são os arquétipos, é a jornada do amadurecimento da psique humana. Tá bom, gosto dessa definição. Entendeu? Então, cada arquétipo é uma jornada de aprendizado. Tá bom. Tá? Vou te fazer umas perguntas relacionadas ao arquétipo. Legal. Vai lá, não vou te cortar, não. E o que acontece? A gente está numa escada de evolução de aprendizado. Lembra que eu falei que o contexto mudou, o nosso ambiente mudou, certo, mas os nossos instintos não mudaram. Né? Então, só que o que acontece? A gente cresce num ambiente hoje que não estimula os comportamentos para a gente se tornar um ser humano maduro. Tá bom. A gente está falando de maturidade. Né? E no mundo de hoje você vê muitos adultos imaturos. Total. Sem responsabilidade, sempre culpando o outro, nunca a culpa é dele. Né? Essas pessoas, elas estão presas nos primeiros arquétipos de comportamento, que são arquétipos infantis. Tá bom. Tá? Não tô chamando ninguém de criança, né? De criança, embora, mas... é verdade. Não, se você for parar pra pensar, por exemplo, o comportamento de reclamação é um comportamento infantil. Tá bom. Porque quem reclama é quem não consegue resolver os próprios problemas. Tá implorando pra alguém vir ajudar a resolver os problemas dele. True. Entendeu? True. E o que acontece? No mundo de hoje, as pessoas elas não têm mais a oportunidade de viver jornadas arquetípicas para desenvolver novos comportamentos e novas habilidades. A gente não precisa mais lutar com um bicho e caçar um bicho e defender a própria família lutando igual antigamente. Então a gente não desenvolve o comportamento do herói. Tá bom. Que é um dos arquétipos. Né? Então, se a gente não tem a oportunidade de viver essas jornadas, a gente não tem instalado esse comportamento. Não é que a gente não tem, a gente tem dentro da gente, mas a gente não desenvolveu. Né? Todo mundo tem um herói dentro dele, todo mundo tem um sábio, todo mundo tem um bobo que gosta de se divertir e dar risada, todo mundo tem um amante que gosta de se relacionar. Né? Só que, para você aproveitar o máximo desses comportamentos, você precisa treinar. Como é que você vai ser um herói sem treinar? Né? Sem treinar a coragem? A maioria das pessoas elas não empreendem por medo, porque não treinou a coragem ao longo da vida. Não teve momentos que ela precisou enfrentar desafios e lidar com aquela insegurança. Entende? Antigamente não, ou a gente se virava para sobreviver ou morria de fome. Então a gente era obrigado a viver esses tipos de comportamentos e treinar. E esse comportamento aí que você falou, da maioria das pessoas, culpa o governo, culpa o chefe, culpa a fábrica, culpa o imposto, né? É o comportamento ainda do arquétipo do homem comum. O homem comum, ele também é chamado de órfão, tá? Por quê? Tudo vai sempre bater nesses instintos de sobrevivência. Lembra que a gente falou que o ser humano ele é o ser mais dependente que existe? A gente já nasce dependendo do nosso pai e da nossa mãe. Sim. Se o nosso pai e a nossa mãe não cuidam da gente, a gente morre. É verdade. Né?
Então, o segundo instinto que bate muito forte nos nossos comportamentos é o pertencimento. Por isso que existem religiões, existe esquerda e direita, existe time de futebol, existem várias religiões. As pessoas elas querem pertencer a alguma coisa. Então, esse instinto de pertencimento faz com que a gente, antigamente, a gente queria pertencer a uma tribo. Porque se a gente sozinho na floresta ia morrer. Right. Se eu não tô junto com a galera, eu corro risco de vida. É verdade. Eu aprendi isso que, tipo, uma dos motivos que as pessoas procuram similares, né? Então, um cara que gosta de rock, ele vai estar com a galera que gosta de rock. O cara que gosta de jiu-jitsu vai estar com a galera que gosta de jiu-jitsu. E aí, eu descobri justamente isso, que o único motivo da gente buscar tribos similares é sobrevivência. É pra não morrer. Pra não morrer. Né? E aí quando eu conto isso pra pessoa, fala, mas como assim não morrer? É justamente pra não morrer, pra você ter alguém ali te protegendo, né, cara? Isso é muito interessante. E é o que é interessante hoje. Quando a gente traz isso pra nossa realidade, pro contexto de hoje, quem são as pessoas que estão fazendo sucesso? A gente tá vendo aí, nunca foi tão fácil em toda a história da humanidade você mudar de classe social. Você concorda comigo? Ah, sem dúvida. Tem gente lá, o Whindersson Nunes saiu lá do sertão do Piauí, hoje é um dos Buzeira, maiores... sabe quem é Buzeira? Então, meu amigo. Nunca foi tão fácil. O cara saiu de motoboy pra multimilionário. Exato. Inacreditável. Nunca foi tão fácil e tão rápido você mudar de classe social em toda a história da humanidade. Mas por que isso está acontecendo? Né? Porque essas pessoas, inconscientemente, elas estão liderando alguma coisa. Por isso que tem muitos seguidores. True. Né? Eu costumo falar que o meu processo, onde eu ensino marketing para as pessoas, é baseado em Jesus Cristo, porque eu até brinco. Né? Hoje, no planeta, 1/3 da população mundial é cristão. É mesmo? Seguidor de Cristo. Jesus Cristo fez isso há mais de 2000 anos, sem um iPhone e sem Instagram. Né? 1/3 da população mundial é seguidor de Cristo. E falando aramaico. Ele não falava nem inglês. Né? E aí, quando você para analisar, cara, isso é tão absurdo. Né? Como é que um cara consegue criar um movimento gigantesco desse? Aí entra na parada do espiritual mesmo. Exato, né? Aí é aquele inexplicável, na minha visão, que eu também sou cristão. Né? Aí é o poder de Deus mesmo, para poder perpetuar algo que é a verdade quase... Né? Assim, na minha visão, a verdade absoluta. Não, e aí eu brinco, se Jesus Cristo tivesse hoje um iPhone e um Instagram, seria de longe a conta mais seguida do planeta. Eu acho que seria também. Entende? Então, a gente fala que assim, o sucesso ele deixa pistas. Né? Então, a gente tem que, analisando comportamentos, se a gente começa a modelar alguns comportamentos, a gente começa a ter resultados parecidos. Lógico que Jesus é um outro nível, mas ele deixou ali um legado de como ele se comportava, como ele tratava as pessoas, como ele liderava as pessoas, teve os apóstolos ali, né? Então, o principal para você entender o jogo do sucesso é você entender do comportamento humano. Parece ser complicado, mas quando você entende a essência, você começa a mudar os seus próprios comportamentos. Porque, igual você falou, não é sobre o governo, não é sobre o outro. É sobre você mudar a si mesmo. A forma como você se comporta, a forma como você pensa e os ambientes que você escolhe estar. Pois é. Tá? E o que eu te perguntei é justamente assim, como que a gente faz pra galera ser acionada, ser ativada? Por quê? Porque a gente faz, você também está trazendo o Strider para fazer treinamentos, eventos e tal, e eu já trouxe uma porrada de pessoas de diversas áreas e sempre voltaram para desenvolvimento pessoal, educação e desenvolvimento pessoal. E eu cheguei no nível que é assim, cara, vai ter um evento incrível falando a real, né? Agora falando exatamente o que vai acontecer. É um evento incrível, dia 2 de maio, eu vou estar lá, a Fernanda Ponzetta vai estar lá, São Jolen vai estar lá, a gente vai falar sobre empreendedorismo, sobre comportamento, sobre inteligência emocional e sobre mentalidade. Cara, é incrível, vai abrir a sua mente, eu tenho certeza, eu te garanto. Pessoal, pô, mas é no meio do feriado? Irmão, não é pra você. Exato. Eu já tô nesse nível, entendeu? Quanto que é? 3.500. É meio caro. Não é pra você. Se você acha que 3.500 o preço de uma pizza é caro, não é pra você. E tá tudo bem. Não chegou o seu momento. Eu já não tô mais colocando aquela energia, porque aí eu percebi que eu que tava ficando cansado de tentar levar pessoas que não querem estar lá, saca?
E hoje é um lugar pra você ter uma noção, o lugar que a gente pegou é para 400 pessoas, legal. O evento é só em maio e a gente já tem ali perto de umas 100 pessoas que já garantiram lugar. Se a gente não encher com 400 pessoas, tá tudo bem. Legal. Cara. Porque se tiver 100, 200, 300 que entendem que pô, chegou meia hora, nem sei se chegou, mas deixa eu estar lá pra ver o que essa galera tá falando, pra ver se abre minha mente, pra ver se chega. Legal. Então, cara, é esse movimento que eu tô tentando fazer, porque eu, Guto, já não tô mais naquele lance de querer levar todo mundo, sabe? Eu acho que, e isso é por isso que eu te perguntei isso, né? Na sua visão, como que desperta aquele que ainda não tá Olha despertado? Só, são jornadas arquetípicas e no mundo de hoje, já ouviu falar de Olavo de Carvalho? Uhum. Ele tem a teoria das 12 camadas de personalidade, também se conecta com os 12 arquétipos. Sim, com os arquétipos. E ele fala que a maioria das pessoas, elas cristalizam comportamentos. Porque a gente não tem a oportunidade de desenvolver. Sabe por que as mulheres elas são mais maduras e mais responsáveis? Porque as mulheres elas têm um ritual de passagem natural. Ok, makes sense. Que é a menarca, a primeira menstruação. Quando a menina menstrua, todo mundo chega pra ela, agora você virou mulher. Agora você tem que ser mais responsável. Agora você é mocinha. Mas o homem não tem isso. No judaísmo tem, né? Exato. O que as culturas antigas, o que as tribos antigas elas faziam? Eles faziam rituais de passagem do homem. Agora morreu o menino, nasceu o homem. Rapaz, a gente tem que fazer isso aí. Exato. Cara. É uma das coisas que eu faço com meu filho, rituais de passagem. Entende? Então, o homem, uma das formas da gente mudar ali o gatilho da nossa psique são rituais de passagem. O casamento é um ritual de passagem. Sim. O cara ali casou e fala, meu Deus, agora eu sou responsável, agora eu sou o homem da família. Então, ali, naturalmente, no dia seguinte, ele já tem que se comportar diferente. Entendeu? O nascimento do meu filho, para mim, foi um ritual de passagem. Então, existem 2 formas de você evoluir na vida. 3 formas, na verdade. Né? Ou por consciência, quando você começa a ter esse tipo de conhecimento, aprendizado, e você começa a entender quais são os degraus que você tem que percorrer, ou por rituais de passagem, que são momentos de alto impacto emocional, ou por dor. É aquele momento que você chega no fundo do poço, tá sofrendo, tá doendo, e fala, chega, tem que mudar de vida. Então, é só essas 3 formas. Aí, você escolhe isso. Eu indico você não chegar no fundo do poço para querer mudar. Be smart. Né? Eu tive que chegar no fundo do poço para mudar. Né? E eu acho que muita gente muda por causa disso, né? Por causa de sofrimento, por causa de dor. E aí é o que tá. Né? Você perguntou, por que algumas pessoas elas não têm interesse e como despertar essas pessoas, né? Não tem como a gente mudar o outro. Tá? Sem dúvida. Não tem como a gente mudar o outro, mas existe um caminho. Ou é mudança de ambiente ou psicoterapia. Que aí você vai começar a se autoconhecer. Porque quando você muda de ambiente, você vai ter também novas referências. Você vai ter a abertura de uma nova realidade na tua vida. Entende? Então, o primeiro passo para quem deseja mudar, não está aguentando mais a realidade que está vivendo, vai buscar autoconhecimento, psicoterapia e muda de ambiente. Começa a se conectar com pessoas que já têm o resultado que ela deseja ter. Que aí ela começa a ter novos repertórios. E no final das contas você vê que depende da pessoa. Depende da pessoa. Porque se ela não buscar a psicoterapia, se ela não buscar estar em novos lugares, não vai acontecer. Exatamente. É decisão. É decisão. Né? O meu mentor Jim Rohn, uma das coisas que eu aprendi com ele é que toda mudança na tua vida depende de uma das coisas que Deus deu pra gente, que também vem da comunicação, que é o poder de decisão. Né? A gente desenvolveu uma linguagem complexa que a gente cria histórias na nossa cabeça. E dependendo da história que a gente conta pra gente mesmo, a gente toma uma decisão. Né? Se você falar, eu não sou capaz, eu sou inseguro, eu não consigo, você vai tomar uma decisão de ficar parado. Né? E aí o meu mentor... Tudo é decisão, né? Tudo é decisão. Até não decidir é uma decisão. Meu mentor falava isso. Não decidir é tomar uma decisão. Se você tem medo de avião, e aí você comprou a passagem, você fica ali indeciso. Será que eu pego o avião? Será que eu não pego? Se o avião sair, você já tomou a decisão de não voar. Entende? Então, não tomar uma decisão já é uma decisão, né? Então, é a questão da decisão. E aí, só vou montar uma linha aqui da jornada arquetípica. Por que algumas pessoas, quando você chama, essa pessoa ela acha que ir num treinamento e num evento não é importante para ela? Porque ela tá
cristalizada num arquétipo que a gente chama de bobo rebelde. Ok. Tá? É aquela pessoa que ela acha que já sabe de tudo, que não precisa da ajuda do outro, né? Que ela já consegue resolver os próprios problemas. Então, ela não está aberta aos novos conhecimentos. Se ela não passar por um alto impacto emocional, se ela não tiver consciência ou se ela não sofrer a ponto dela quebrar esse comportamento cristalizado de que fazer ela querer mudar, ela não vai pro próximo nível. E ela vai ficar bobo rebelde. Ela vai ficar o bobo rebelde. Que é aquela pessoa que faz piadinha com tudo. Ah, tô barrigudo, mas tô feliz. É o bobo rebelde. Sim, sim. Né? Faz piada pra se contentar com a situação que ela tá. Exato. Né? Pra amenizar a dor. Tô pobre, mas sou feliz. Então, a pessoa ela entra nesse arquétipo do bobo rebelde. Então, a gente vê um padrão comportamental. E sabe qual é o pior disso? Que essa pessoa que faz isso, ela vai achar muito mais apoiadores do que ela tá falando, que para manter ela lá, do que pessoas que vão falar, não, irmão, tá errado, cara. Você tem que sair de onde você tá. Você tem que buscar crescer, você tem que buscar perder essa barriga, você tem que buscar um trabalho melhor, uma oportunidade melhor. E aí entra no outro assunto, que as pessoas querem te manter no mesmo padrão que elas estão, né? Porque se o cara que fala isso pra gente, pra mim, que já tô buscando crescer e tá falando, não, brother, você tem que crescer, mas ele não vai falar isso pra mim, saca? Ele vai falar pras pessoas que estão ali no mesmo nível, no sentido de na mesma mentalidade que eles estão, né? Por isso a mudança de ambiente é tão importante. Exato. Não, e é questão do ambiente que ela cresceu. Pra ela, aquela é a realidade. E aí, uma das coisas muito importantes para a gente que está vivendo nessa era da internet é entender o seguinte: um dos principais motivos para você não sair de onde você está é o pertencimento. Você não quer abandonar o padrão dos teus amigos, você não quer abandonar o padrão da tua família. Às vezes você nasceu numa família que tinha renda baixa, mais pobre, e você vai manter aquele padrão pro resto da vida para honrar a tua tribo, né? E aí você inconscientemente você tem medo de sair daquela tribo e de começar a ser rico. Acontece isso muito no Brasil. Você começa a ter sucesso, você começa a ser rico, todo mundo começa a te criticar, começa a falar mal, começa a falar que você tá vendendo droga, que você mudou, que você não é mais humilde, né? Então, a gente tem medo de perder essa nossa tribo, com medo de ser expulso da tribo, e inconscientemente é o medo de morrer, porque sozinho eu vou morrer. Só que, o que eu falo para as pessoas no mundo de hoje sobre marketing? Isso, inclusive, eu aprendi num livro chamado Tribos, do Seth Godin. Já ouviu falar desse livro? Já ouvi falar do livro, não li, né? Mas já ouvi falar. É um livro excelente que ele fala o seguinte: a gente sempre vai querer pertencer a algum grupo, sempre, porque tá no nosso DNA, tá no nosso instinto de sobrevivência. Só que no mundo de hoje, com o acesso à internet, você não precisa mais estar no grupo que não te agrada. Você pode criar a tua própria tribo. Você pode começar a liderar um propósito e começar, através do poder expansivo da internet, conectar e unir pessoas que pensam igual a você. Verdade. E aí que nascem os influenciadores, as pessoas que estão trabalhando como creator, são pessoas que estão contando a história, contando os valores, os princípios, a forma como ela vive, e aí começa a conectar aquela tribo. O cara que gosta de rock começa a falar de rock na internet, começa a atrair um monte de seguidor que gosta de rock. True story. O cara que gosta de esporte radical e começa a filmar ali que ele tá esquiando, que ele faz manobra. A galera que curte começa a seguir. A galera que curte começa a seguir, entende? Então, quando você começa a entender como que o ser humano funciona, fica fácil crescer na internet. Fica fácil você entender que para você aumentar os teus seguidores, você tem que liderar uma camada que faça as pessoas se sentir pertencentes àquilo. Liderar um propósito, liderar um valor, né? Jesus Cristo liderou o amor, o perdão, a compaixão, né? Então, o maior erro das empresas hoje, que estão sendo atropeladas por outras empresas mais novas que estão dominando a internet, é usar daquela publicidade antiga, que é falar daquele jeito muito formal, né? E isso não conecta mais no mundo da internet. Verdade. Né? Então, quando a empresa ela veste um propósito, por exemplo, você pega a tua empresa e veste em valores, propósito. Eu já vi você falando que apoia algumas instituições, né? Então, quando você começa a contar essas histórias para as pessoas, você gera conexão. Muitos dos meus alunos
né, a grande maioria, vou colocar aqui uns 60%, 70%, são pais e mães. Porque eles se conectam com a minha história de que eu fui atrás de buscar habilidades como comunicação, vendas, persuasão, para ensinar o meu filho a ter sucesso no futuro. E aí todo mundo fala, meu Deus, eu sou pai, sou mãe, eu quero ver meu filho tendo sucesso também. Boa. E aí, se eu conto essa história na internet, analisa essa situação. Tem 2 profissionais de marketing. Um que fala só do técnico e eu que falo de propósito. Quem se conectar comigo vai se conectar de uma forma muito mais profunda. Mais profunda. Entende? Sem dúvida, sem dúvida. E a gente vai ter que depois fazer um outro podcast para falar só de arquétipo, falar só de como você quer. É muito assunto. É muito. Deu para fazer uma introdução. Deu para fazer uma introdução. Quem quiser saber mais, a gente vai falar sobre isso num evento. Boa, era isso que eu ia falar pra você. Exato, vai lá. Ó, vocês perceberam que não tem como a gente falar isso no podcast de 1 hora, True. tá? Então a gente vai ter um treinamento de mais de 10 horas, dia 28 de março, esse mês, último final de semana, e vai ser em Nagoya. A gente vai falar sobre comunicação, vendas, como lucrar melhor, como construir audiência, como treinar os teus próprios comportamentos arquetípicos para você ser mais carismático, para você conseguir ser mais persuasivo e mais influente. Boa. Você percebe que no mundo de hoje, essas são as principais habilidades para a gente crescer, ou seja uma empresa, ou seja um negócio. Então, as pessoas que mais estão tendo sucesso são pessoas que inconscientemente ou conscientemente desenvolveram essas habilidades. Legal. Tá? Então, 28 de março. Como que faz pra pessoa garantir a vaga dela? Que eu sei que já tá aí. Já tá quase cheio, montado, né? tá? Então, se você quiser garantir a tua vaga... Eu vou dar um presente aqui pra você. Opa, aí sim. Tá? Olha só. O Gutão vai estar lá junto com a gente. Estaremos lá. Tá? Então, pra você que tá assistindo, pra você que... Você tem um grupo de Mastermind, eu quero... Nosso objetivo aqui é ajudar as pessoas que já estão com a mente aberta, igual você falou. Não adianta ajudar quem não quer ser ajudado. Sim. Né? Então, eu vou dar de presente pra você. Levar 5 pessoas ali do teu Mastermind. Legal. Convidar, você solta lá no grupo. Vou selecionar. Né? Selecionar. Seleciona lá no grupo de Mastermind, que já são pessoas que já estão com a mente aberta. E você pode dar de presente aí para alguns alunos também mais 3 vagas. Tá bom. Ok? Ok. Então vamos usar aqui o podcast, poder do podcast. Exatamente. Né? Então, e você que deseja, tá? Fala com o Gutão ali que você é aluno, alguma coisa assim, que eu dou um acessozinho ali de graça. Ali. Pronto, olha aí. Estamos pra nada aí. 3 pessoas que comentarem primeiro aqui Olha e aí, mandar pronto. mensagem pro Gutão, tá bom? É isso. Então fechou. Tá fechado. Dia 28 de março, tá sabendo já. O evento, quem que vai estar lá no evento? Vai estar o Marcos Strider, Bacana. tá? Ele é um dos maiores professores e treinadores de comunicação arquetípica e personalidade magnética do Brasil. Legal. Né? Então vai ser um evento incrível, já é a 3ª vez que ele está vindo para o Japão. Ele foi o meu mentor, né? Boa parte da minha história hoje com comunicação eu aprendi com ele. Porque assim, eu sempre fui um cara muito estudioso. Eu acho que a grande dor de quem produz conteúdo de valor é essa dor que eu tinha. Às vezes a gente estuda muito, a gente sabe muito, mas aí chega um rapazinho de 15, 20 anos lá estourando na internet, tendo mais audiência. Então, às vezes com conteúdo raso, falando Sim. besteira, né? E a minha dor era, cara, eu tenho tanta coisa de valor para entregar para as pessoas e eu não tô conseguindo alcançar essas pessoas. E aí virou uma chave. Não é que eu preciso criticar esses influenciadores, eu tenho que aprender com eles. Boa. Entende? Então, anota uma frase aí. Aquilo que a gente critica, a gente afasta. Aquilo que a gente admira, a gente aproxima como resultado pra gente. Gosto disso. Né? Então, eu tive que mudar isso em mim, parar de culpar o cara que estava conseguindo ter sucesso, porque se ele conseguia aquele resultado de ter muitos seguidores, alguma habilidade ele tem. Verdade. Né? Então, é parar de olhar para o outro e criticar porque você tá com uma dorzinha lá dentro, porque você não tá conseguindo, e falar, baixar ali o próximo arquétipo depois do Bobo Rebelde para as pessoas entrarem, acessar o despertar, sabe qual que é? E aqui que tá a grande chave, é o inocente. O inocente é aquele que aceita que ele não sabe de tudo, que ele pode pedir ajuda. O inocente é o que tem um coração treinável. Okay. Então ele para de ser arrogante, de achar que não precisa de um evento, não precisa de um treinamento, não precisa de uma mentoria. E ele fala, cara, você pode me ajudar? Eu estou disposto a aprender.
Isso é raro, hein? Isso né? é bem raro. Então, o coração treinável do inocente. É essa nova jornada que você tem que treinar. Boa. Seja inocente, esteja aberto a aprender novas coisas, que aí o novo vai vir para você. Então, eu deixo aqui minha dica de um comportamento arquetípico. Tenha um coração treinável. É isso, tem que ver antes, mano. Então, olha só, vocês já estão aí com um monte de oportunidades para você se desenvolver, cara. Então, vai ter o evento aqui do Kelvin com o Mark Strider no dia 28 de março. Vai ter, em abril, tá vindo de novo o Piangers, né, com Life Summit, que vai ser um evento voltado para a família, que é um evento maravilhoso, um dos melhores palestrantes que eu já vi é o Piangers, então você tem essa oportunidade de ir também. Vai ter o Mind Summit com o Sam Jolen, comigo, com a Fernanda Ponzeto, que a gente vai falar de mentalidade, de crescimento, de empreendedorismo. O Sam também vai trazer o KSP, que é o Keynote Speaker Program, que é um evento um treinamento voltado para comunicação também, para formar comunicadores. Sim. Então, cara, é muita coisa acontecendo e chegou a hora que, se você está assistindo e você ainda não está por dentro dessas coisas, é porque você está nos locais errados. Você está nos locais que você não estava nem sabendo que essas coisas vão acontecer. Agora, se você já está sabendo e agora está, esse é o próximo passo. É você se conectar com essa galera, é você estar nesses ambientes, é você fazer parte. Eu conheço muitos empresários hoje aqui no Japão que eles começaram a empreender depois desses eventos. Eles foram esse evento, eles foram acionados, eles foram ativados e aí eles começaram a correr atrás porque tiveram mudança de ambiente e mudança de mentalidade. Legal. E aí mudança de postura. Esse é um ponto que você comentou sobre mudança de ambiente. O Piangers foi uma das pessoas que eu modelei para me ajudar a ser um pai melhor. É isso. E às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho condições, eu moro longe. A internet, ela possibilitou você estar em ambientes, se conectar com pessoas de qualquer lugar do mundo. Né? Então, também começa a selecionar ali, ó, quem que você está seguindo, Verdade. quem são as pessoas que você segue, que isso também eu faço muito isso. Faz uma limpeza ali, para de seguir quem está só falando besteira, né? E começa a seguir quem está falando de sucesso, de propósito, de coisas boas. Isso também é um ambiente que você tem que selecionar. Perfeito. Para fechar, eu vou abrir um novo quadro aqui que eu estou pensando, querendo fazer isso há muito tempo, que é o finalzinho só. Só para fechar, bora lá. Queria que você falasse só e eu sei que é difícil, um livro que você vai recomendar para galera. Um livro? Ó, e nem todo mundo vai falar um livro. Então você pode falar ou um livro ou um filme. Um dos dois. Algo que você vai falar, cara, é esse aqui. Cara. Primeiro que vem na sua mente. Não pensa muito não, que senão vai ficar muito profundo. Um livro que me ajudou muito a entender o comportamento humano é Sapiens. Ok, Sapiens. Sapiens, né? Legal. Um livro, quem que é o autor? Você sabe, não? É um nome difícil. E ele fala do quê? Ele fala toda a origem do comportamento humano. Tá. Então... É a história da humanidade. Sapiens. A história da humanidade. Vai falar do porquê você se comporta como você se comporta, de onde vem a origem dos seus comportamentos, por que o ser humano sente inveja. Então você me aconselha a ler esse? Total. Tá, então esse é meu próximo. Então tá bom, thank you very much, man. Obrigado por ter vindo de verdade. Vamos ter que marcar outro, é óbvio. Vamos ter que trazer o cara aqui de novo, certeza que tem muita coisa pra falar. Mas quero agradecer você que assistiu esse episódio até o final. Curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, porque a gente vai sempre trazer coisas incríveis, assuntos incríveis para você se desenvolver, mesmo que por 1 hora. Tenho certeza que a gente vai conseguir trazer alguma coisa de valor para vocês, fechou? Então, thank you very much for watching this video, guys. God bless you all and spring your life. Bye bye. Yeah. Can't stop me now.